Vamos agora ao nosso caso número 13. Então, este caso aqui eu também peguei de uma revista antiga, que ele foi uma consultoria que foi feita lá no Chile. Tá? Eu peguei na revista e fiz um resumo aqui para vocês aí. Lá no Chile, a frequência da rede é de 50 Hz, tá? 50 Hz. Então, as rotações dos motores, vou pegar uma caneta aqui. Lembra que tem uma equação para calcular a rotação síncrona do motor, vai ser 2 vezes a frequência da rede lá dividido pelo número de polos, que seria, no caso nosso no Brasil, 120 dividido pelo número de polos. Então, se for 2 polos, vai dar 120 dividido por 2, 60 Hz, que corresponde a 3.600 RPM. Se for 4 polos, 1.800 e assim por diante. No caso aqui do Chile, como a frequência da rede vai ser 100, então a frequência da rede vai ser 50, 2 vezes 50 vai dar 100. Então seria 100 dividido pelo número de polos. Tá certo? Então, se eu tiver 2 polos, por exemplo, vai ser 100 dividido por 2, 50. Então, 50 Hz, que corresponde a vezes 60, vai responder a 3.000 RPM, não é isso? Então, vai rodar diferente, não ter 3.600, é 3.000. Se for 4 polos, 25 Hz multiplica por 60. Se for 6 polos, divide por 6, assim por diante. Então, as rotações síncronas são diferentes. Então, aqui, vamos voltar aqui ao laser aqui. Nós temos um espectro aqui, velocidade desse motor que estaria com problema. Esse motor, então, ele está rodando, é um motor de 250 kW e ele está rodando a 980 RPM, que corresponde a 16.3 Hz. Então, essa é a rotação nominal do motor. Ou seja, a rotação síncrona desse motor, que vai ser um motor de 6 polos, a rotação síncrona vai ser o 100 dividido por 6 vezes 60, que vai dar 1000 Hz. Desculpe, 1000 RPM. Rotação síncrona 1000 RPM, a rotação nominal 980 RPM. Esse motor aciona uma bomba centrífuga, é uma bomba de polpa de celulose. E ela apresentou esse espectro de vibração aí, medido no motor, lá no ponto lado acoplado do motor, mostrando aqui no espectro que está em CPM, tá? Não é Hertz, tem que dividir por 60. Então aqui no fim de escala, que está 60.000 CPM, está errado aqui, é CPM, né? 60.000 CPM, corresponde a 1000 Hz, de 0 a 1000 Hz. Tá? Então esse espectro está mostrando aqui na parte de baixa frequência vários harmônicos da rotação do motor. Esses vários harmônicos, a gente sabe que quando eu tenho vários harmônicos da rotação, isso indica que tem problemas de folga. Mas lá na parte de alta frequência, apareceu um nível alto aqui numa determinada frequência, mais alta, que pode representar o nível da frequência de passagem de barras do motor, ou seja, o número de barras vezes a rotação. Só que como o consultor não tinha o número de barras, ficou uma incógnita aqui, né? Também com várias bandas laterais. Essas bandas laterais, possivelmente, comparando com baixa frequência aqui, possivelmente aqui está mostrando que talvez seja a rotação da máquina mesmo aqui. Então isso foi, e o nível global então estava na tendência, estava com o nível mais alto. Isso é uma preocupação lá com o pessoal para fazer análise de vibração. Esse espectro foi na velocidade, né, em pico, no caso lá eles usam o pico. Não foi lado não acoplado, né? Não falei para você lado acoplado, lado não acoplado na direção horizontal. Frequência máxima 60.000 CPM, que corresponde a 1000 Hz. E esse espectro foi feito com 400 linhas. Então, se eu dividir lá 1000 por 400, vai dar a resolução desse espectro, que não é uma resolução boa. Tá? Não está uma resolução muito boa, não. Bom, a princípio desconfiou-se de folga. Então, pararam o motor e foram fazer um exame lá, fazer uma inspeção das folgas no mancal do motor. Mediram então lá o valor da folga, que deu em torno de 40 microns, né?
e pelo que estava lá no projeto, ou recomendação do fabricante, estava tudo normal com relação à folga. Então, como que eu vou fazer um diagnóstico desse motor, né? No caso, o que eles fizeram? É melhor, então, agora vir aqui e fazer o quê? Uma análise, mas com maior precisão na parte de baixa frequência. Ou seja, vamos fazer o espectro, por exemplo, em vez de ser de 0 a 1000, de 0 a 100 Hz, que vai pegar vários harmônicos da rotação, e vamos fazer com bastante linhas para poder verificar se existe bandas laterais nessas regiões que eu tenho uns picos meio gordinho aqui, tá vendo? 2 vezes meio gordinho, 3 vezes meio gordinho. Então é isso que foi feito. Vamos ver então o espectro resultante aí do problema. Então foi feito esse espectro aqui. Então foi feito o espectro de vibração em velocidade pico, né, milímetros por segundo, de 0 até 6.000 CPM, que corresponde a 100 Hz. No caso, foram usadas então 3.200 linhas. Então, se eu dividir 100 aqui em cima, ó, lá em cima, 100 por 3.200, dá uma resolução de 0,031 Hz por linha, que é uma resolução boa para separar aqueles frequências 2fs lá, que é a frequência da força na barra do rotor. Então mostra que aqui, ó, veja que esse espectro aqui foi um espectro assim, tranquilo, porque deu para você ver agora, olha como a resolução é importante. Vendo aqui em uma vez, né, 2 bandas, em 2 vezes, várias bandas, em 3 vezes que eu falei que estava o pico gordinho lá, quantas bandas laterais. E essas bandas elas foram medidas e deu exatamente a frequência 2fs. Aqui embaixo eu fiz o cálculo aqui, ó. O escorregamento em Hertz vai ser o que? A rotação síncrona do motor, que é 1000 RPM, dividido pela rotação nominal, que é 980 RPM, dividido por 60. Tá? E isso então deu um valor da frequência em Hertz, 0,267 Hz. Se eu multiplicar esse valor de 267 pelo número de polos, que é 6, que está aqui embaixo, ó, nessa parte aqui, ó, vou pegar um pincel aqui, ó. Fiz essa continha aqui, ó. Tá? 26666, que é o dízima, vezes 6, deu 1,6 Hz. E 1,6 Hz correspondeu exatamente à frequência da banda medida aí. Então isso significa que agora já temos um diagnóstico que esse rotor deve ter barras quebradas, ou barras trincadas, né? Ou seja, tem avarias lá nas barras do rotor. É um problema que pode ser acompanhado, ou seja, se a rotação não estiver variando muito, dá para você levar mais um tempo. Tá? Mas mostrou aí que está tendo um problema aí. Aqui então foi obtido o sinal no tempo, né, expandido, mostrando a rotação do motor, e essa rotação do motor tem uma perturbação aqui também, né, de alta frequência, mas que não importa para a gente. Então aqui eu tenho um intervalo de poucas voltas do motor. Agora aqui isso aqui está em deslocamento em microns, tá? É uma medida em deslocamento. Essa já é uma medida de aceleração, já num tempo maior aqui, milissegundos. Observe que eu tenho aqui isso que está escuro aqui. Se eu abrir isso aqui bem aberto, na realidade vai dar quase que um seno, porque é mais ou menos o que está acontecendo aqui, que é a rotação da máquina. Mas num tempo mais longo, observe que isso aqui abaixa, isso aqui sobe, isso aqui abaixa, sobe, assim por diante. Então se eu pegar um período daqui até aqui, de aceleração, e inverter esse período que está aqui, que é um período grande, ele vai dar exatamente o 2fs, que é aquela banda lateral que apareceu lá no espectro de velocidade, em torno de 2 vezes, 3 vezes a rotação da máquina. Então aqui de novo a vibração mostrou que existe problema no rotor. O rotor, a rotação dele está sendo modulada com problemas lá de barras trincadas, com a força na barra. Ok? Bom, agora o tira-teima. Foi feita então aqui a análise de corrente, conforme eu já falei para vocês lá numa aula anterior. Pode-se colocar o alicate no cabo do motor ou lá no perímetro e fazer a análise de corrente, que vai ser
mostrada para vocês depois no curso 2, aí, módulo 2, na parte de especialização de vibração em motores elétricos. Aí, então temos aqui, né, em decibéis aqui, de ampere ou de volt, tanto faz aqui, e aqui a frequência, tá certo? E aqui essa frequência central que está aqui, só que aqui está em CPM, tá? É por isso que eu não gosto, porque se você está falando em frequência de rede, geralmente a gente fala Hz, por exemplo, a frequência lá no Chile, que é esse aí, a frequência no Chile é 50 Hz, tá? Agora você põe CPM, já confunde, né? Não acho legal isso. Então está mostrando aqui o nível da amperagem no 50, conforme que eu escrevi naquela lápis aqui, ó, 50 Hz, e várias bandas laterais. Todas essas bandas são de 2 fS. Isso então vem confirmar problemas lá nas barras do rotor, do motor elétrico. Tá confirmando aí. E esse delta dB aqui, ele é um delta dB que vai dizer se tem defeito ou não. Se esse delta dB for menor que 45 decibéis, então já começa a ter defeito. Quanto menor essa distância, mais próxima à banda do pico, vai ter mais defeitos lá. Tá? Então, como aqui deu menor que 45 dB, foi confirmado depois lá na desmontagem que teria algumas barras quebradas e trincadas desse rotor aí. Então veja que nesse caso a gente tem essa confirmação para poder fechar o diagnóstico. A corrente ela matou o problema sem dúvida nenhuma. Então, pessoal, eu voltei com essa figura para mostrar para vocês que é importante você fazer também o sinal no tempo, né? No caso, o sinal no tempo, mais importante seria o sinal de aceleração, que é esse que está aqui, onde você vê que está variando, está on, né? Se fosse colocar um som, por exemplo, sei lá, vum, vum, é uma modulação, mas uma modulação com a parte magnética, problemas na barra. E isso ajuda a gente a pegar os períodos e ver se isso está batendo lá com aquela banda lateral que ocorre lá no espectro de velocidade ou no espectro de aceleração. Então isso é muito importante aqui. Tá? Vou mostrar agora um outro espectro que foi feito também para poder... Já está feito o diagnóstico, né, de barras quebradas. Então a barra quebrada é um problema de magnético, é uma magnetização, a força magnética na barra. Tá? Não é um problema mecânico, é um problema de barra, é um problema magnético. Esse espectro que está aí, pessoal, é interessante. E eu tenho aqui uma integração da vibração com análise de corrente, né? Que está mostrando aquele espectro do motor lá, de vibração no caso aqui. Então, o que aconteceu aqui? Aqui seria aqui na frente, o espectro principal lá, né? Mediu uma vez, mediu a segunda vez, onde que eu tenho o nível alto aqui na parte que eu achei que é a frequência de passagem de barras, né? E aqui as partes mecânicas, a rotação, a vez tal, e assim por diante. Então, foi medindo, assim como se fosse um scanner, chamado MAP, mapeamento em cascata, ao longo do tempo. Chegou num determinado momento aqui, o motor foi desligado a parte elétrica dele. Quando desligou a parte elétrica dele, o que ocorreu? Veja que esse pico desapareceu. Tá? Ele continua rodando, aqui em cada instante aqui ele está rodando até parar. Toda essa parte de vibração que eu tinha nessa área aqui, em todos os espectros aqui, ó, desapareceu. Então significa que tudo isso aqui seria o quê? Excitação magnética. Por que excitação magnética? Porque quando tirou a parte de magnetização, a parte de energia elétrica, desapareceu. E tudo isso aqui seria parte mecânica, com exceção daquelas bandinhas laterais lá dos 2 fS. Você observe que quando desligou o motor, a rotação vai diminuindo. Então o que vai acontecendo com os picos? Eles vão diminuindo a sua amplitude e vão afastando para o canto, tá vendo? Eles vão diminuindo, vão indo para o cantinho, vão indo para o cantinho, vão indo para o cantinho, até parar a máquina. Então aqui deu para ver perfeitamente nessa hora que está aqui, que o problema desse motor é um problema de força eletromagnética que estava fazendo ele vibrar.
Tá? Isso provou aqui que desligando o motor, hoje desenergizou o motor e desapareceu toda a parte de forças magnéticas que estavam chacoalhando, fazendo a carcaça vibrar aí. Então isso às vezes a gente faz, é possível fazer quando você pode fazer do motor, porque, né, quando está em produção às vezes é mais complicado.